Bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre a crise do feudalismo, que a gente já tinha visto alguma coisa de Idade Média na aula anterior. Então agora a gente vai falar sobre a crise do feudalismo, como que ocorreu isso e toda a desagregação do sistema feudal. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que a parte final de Idade Média, a gente se refere à Baixa Idade Média, tá? Que vai do século X ao século XV, tá? Então, assim, a Idade Média em si, ela vai durar cerca de 1000 anos, tá? É um período em que a gente geralmente fala que é um período de grande desarrumação. Poxa, mas por que grande desarrumação? Porque é um período em que a gente tem invasões bárbaras, invasões vikings, a gente tem plantações que são arruinadas por pragas, a gente tem reis e população em geral que sempre estão com medo de invasões, de morte por causa dessas invasões. Então é um período bem conturbado, tá? A única instituição que parecia uma fortaleza sempre invicta, porque veio desde da antiguidade de Roma, era a igreja que se mantinha intacta. Por quê? Porque ela nunca foi derrubada. Aliás, ela só se fortaleceu. E então as pessoas, elas achavam que tinham que seguir o modelo da Igreja Católica, o modelo que ela pregava. Era um modelo a ser seguido pelas pessoas. Por quê? Porque ela nunca tinha problemas. Ela sempre se mantinha ali, sabe, firme e forte. Como que elas imaginavam que era a igreja? Por quê? Porque ela era organizada, ela era sólida e sempre seguia a mesma linha. Ela não mudava, ela era constante, sabe? E isso, ser constante na cabeça da população medieval, era uma coisa bacana. Uma coisa. Por quê? Porque na cabeça deles, querer mudar o mundo é uma coisa que vai contra as ordens divinas, sabe? Porque se Deus fez o mundo daquele jeito, você não pode contrariar ele. Então, se você está querendo mudanças, você está indo contra as ordens de Deus. Então, nada melhor do que você se manter sempre na mesma, tá? Só que por trás disso, a gente está cansado de saber que tinha uma sociedade super injusta, né? Por quê? Porque a gente tinha aquela economia feudal, onde os nobres e a igreja não trabalhavam, mas tinham todo o conforto, né? Luxuosidade possível. Os servos trabalhavam feito, né, camelos. E mesmo assim viviam à beira da fome, certo? Mortos de fome. E com medo dessas mudanças, eles acabavam aceitando essa sociedade injusta. Por quê? Porque era o que Deus impôs, certo? Só que aos poucos isso vai começar a mudar. Então, quais são os inícios que a gente vai ter dessa mudança, tá? Aos poucos vão começar a surgir pequenas mudanças na sociedade feudal, tá? São transformações econômicas, só que a gente fala assim rapidamente, mas são coisas que levaram séculos e séculos para ocorrerem. São coisas que demoraram para ser sentidas realmente, tá? São transformações econômicas que foram corroendo o feudalismo tipo pelas bordas, sabe? Quase que sem que se perceba. Então, o início das mudanças começa realmente no século X, tá? A Europa, nesse período, ela vive um período de descanso das invasões. As invasões que a gente tinha, até então as vikings, né, que foram as posteriores, deram uma cessada. As aldeias não vão ser mais saqueadas, as pessoas não são mais massacradas diante dessas brigas, tá? E aí a gente tem o quê? Menos pessoas estão morrendo, tá? Porque a gente tem mais estabilidade social, tá? A mortalidade infantil, em geral, ela vai diminuir e a população europeia vai começar a crescer. Quando a população europeia começa a crescer, a gente tem mais bocas para alimentar. E aí vem um problema. Poxa, a gente tem que produzir mais comida. Não tá dando para todo mundo. E aí? Mas como que a gente vai fazer isso? E isso era um pensamento constante, sabe? Porque quantas mil vezes, principalmente os servos, eles viram a fome ceifar a vida dos filhos deles.
Era uma coisa constante. A gente tem uma imagem romantizada da Idade Média, sabe? Mas a população que era mesmo, que trabalhava para valer, os servos, eles tinham uma vida dura, eles não tinham quase, a roupa deles não era luxuosa igual a gente está acostumado a ver, às vezes eles andavam até com pele de animal, não é aquela coisa linda que a gente vê, aqueles vestidos luxuosos, aqueles caras com roupa, sabe? Não é, a gente tem uma imagem romantizada. Talvez a nobreza até a gente possa pensar um pouco desse jeito, mas a grande parte da população, não. Então vamos lá. A população aumentou e a gente tem uma necessidade de aumentar a produção de alimentos. Isso vai estimular a criatividade das pessoas, certo? E aí a gente segue o seguinte: os agricultores, eles sempre seguiram a mesma rotina, tá? O que eles faziam? Semeavam uma extensão inteira de terra, por exemplo, sei lá, com trigo. Depois de um tempo iam lá, colhiam, e ano após ano eles faziam isso. Colhiam, iam lá, plantavam de novo, enfim. Só que com esse tipo de agricultura, a fertilidade da terra ia se esgotando. E o trigo cada vez mais ia ficando fraco e as sementes cada vez menores. Por quê? Porque o solo já não tinha tantos minerais para oferecer para a planta. Então os servos em si, eles resolveram fazer uma nova experiência, um novo sistema, que se deu o nome de rotação de culturas. O que é a rotação de culturas? A rotação de culturas é assim: eles têm o mesmo pedaço de terra enorme, só que eles vão dividir em 3, tá? Então, num pedaço de terra, eles vão plantar, por exemplo, ervilha. No outro pedaço, eles plantam trigo. E o outro pedaço, o terceiro pedaço, eles deixam descansando, que é chamado de pousio, tá? Tá de repouso. Daí, eles vão colher. E na hora de plantar de novo, eles revezam esses campos. Então, na parte que se plantou o trigo, vai se plantar ervilha. No repouso, vai se plantar o trigo. E o lugar onde ficava ervilha vai ficar descansando. Então, isso vai ter um resultado, que vai ser a produção aumentando. Por quê? Porque ela dá o tempo de recuperar a fertilidade da terra. Então, o resultado disso é a produção de alimentos. A agricultura vai elevar o nível de produção. Junto com isso, a gente vai ter algumas mudanças tecnológicas. Então, algumas mudanças. Por exemplo, a gente vai começar a ter cavalos puxando o arado ao invés de bois. Por quê? Porque os bois, eles são muito devagar, eles são lentos, e os cavalos são mais rápidos, tá? O arado, ele vai passar a ter uma alavanca, tá? De metal curvo, que vai ajudar a remover a terra mais forte, com mais vigor. Isso não existia antes. E detalhe, por quê? Porque a produção de ferro vai começar a se intensificar, tá? Junto com isso, com os cavalos, a gente vai ter produção de ferraduras. Não existia isso antes, tinha se parado um pouco, tá? Junto com isso, também uma nova forma de amarrar o arado do animal. Antes, eles colocavam no pescoço, certo? O que sufocava o animal. Então, eles vão começar a mudar esse modo de amarrar, vão usar mais as ancas aqui, essa parte da frente frontal, e não o pescoço em si. Isso tudo ajuda a produção a aumentar. Junto com isso, as carroças vão começar a ser aperfeiçoadas. Por quê? Porque elas vão começar a ter mais rapidez no transporte, vão ter qualidade para transportar uma maior quantia de alimentos. Tudo isso vai ajudar, tá? Então, assim, junto com isso, no século XII, os europeus, eles vão aprender a construir moinhos de vento para moer os alimentos, moer farinha, enfim. O artesanato vai ser melhorado. No século XIII, eles vão ter a roda de fiar, que vai vir modelo indiano, tá? Os guindastes vão começar a ser melhores do que eram os guindastes romanos, até mesmo para poder, então, a gente ter aquela arte gótica, que isso vocês devem ver em artes, aquelas igrejas góticas enormes, né? Se eu achar alguma imagem, eu coloco. Então é isso.
Tudo isso vai fazer o quê? A produção aumentou. Isso colabora para o renascimento do comércio. E aí é o ponto-chave que vai entrar em contato direto com o feudalismo, tá? A produção econômica aumentou, beleza? As pessoas estão comendo melhor. Com isso, se alimentando melhor, a população vai dobrar, certo? A gente tem menos taxa de mortalidade, isso é meio óbvio, certo? Mães, por exemplo, grávidas se alimentam melhor, as crianças também, a taxa de natalidade aumenta. Os feudos que eram autossuficientes, eles até então antes eles tinham a produção só para os seus habitantes, certo? Cada feudo produzia para o seu próprio consumo. Não mais do que isso, para as pessoas que viviam naquele feudo, tá? Só que com o aumento da produção agrícola, vai ocorrer uma coisa, vai ocorrer um excedente. O que é o excedente? Dá para alimentar todo mundo do feudo e sobra ainda. Uma parte da produção vai sobrar. Todo mundo se alimentou legal, alimentou bacana, mas sobrou uma parte, tá? De início, essa sobra, esse excedente, vai começar com uma pequena troca entre os feudos, tá? E aí a gente vai, puxa, troca, mas como assim? Lembrem-se, de geografia, vocês já estudaram isso, que cada região tem um tipo de clima. Então, de repente, o feudo que tá lá mais ao norte, ele produz melhor trigo, mais quantidade, enquanto o outro planta melhor milho. Então, eles começam a fazer uma troca entre eles, o excedente de trigo pelo excedente de milho e assim por diante. De início, é só uma troca entre os feudos. Eles até colocavam, geralmente, um próprio servo para fazer isso, para se deslocar e fazer essa troca. Cada região, ela tem capacidade de produzir um produto diferente, tá? Só que as trocas, elas vão começar a crescer, que é o renascimento do comércio. Alguns servos, eles vão começar a se dedicar só para esse comércio, tá? E eles vão começar a se tornar pequenos comerciantes, certo? E aí a gente fala, poxa, mas o servo não podia sair do raio do feudo, você tinha falado isso antes. A população cresceu, certo? Dobrou de tamanho. Então o senhor feudal não está fazendo nem questão se o cara quer sair, se o cara quer se mandar, o que o cara quer fazer. Tá? Ele não faz tanta questão de ter tanta gente no feudo, aliás, é menos gente para ele ficar alimentando ali, tendo trabalho, certo? Só que muitos servos, eles fugiam do feudo para tentar a própria sorte. Alguns viraram, sim, comerciantes, outros não conseguiram nada, acabaram voltando para o feudo, muitos viajaram tal e se tornaram mendigos, e alguns se tornam ladrões de estrada. E aí a gente tem a referência do filme do Robin Hood, certo? Que eram aqueles ladrões que ficaram na beira da estrada e moravam em florestas, certo? Como Nottingham, lembram? A floresta de Nottingham, não sei o que, Robin Hood, tá? Alguns servos, como eu falei, vão se tornar comerciantes e vão se dar muito bem, tá? Então a gente tem um crescimento do comércio, primeiro entre os feudos e as aldeias próximas, depois entre os feudos mais distantes, e a partir do século XIII, a gente já tem comerciantes caminhando com carroças de um lado para o outro, tá? Fazendo comércio. Aos poucos vai começar a ficar difícil você trocar um produto pelo outro, tá? E graças à necessidade do comércio, vai se reativar o uso da moeda, que até então estava meio estagnado, tá? Então, a gente vai ter um crescimento urbano, de novo, tá? Alguns comerciantes, em algumas ocasiões, eles encontravam alguma clareira perto da floresta, geralmente próximo ao castelo, para fazerem feiras, aquelas feiras medievais. Então, nas feiras medievais, vendia de tudo, tá? Era uma feira medieval, desde tecido, até comida, até carne, até hidromel, até vinho, enfim. Tá? Algumas feiras, elas começaram a dar tão certo, mas tão certo que elas se tornaram fixas, tá? E aí passaram a ficar o ano todo,
no mesmo local. Nessas feiras, os mercadores e os artesãos passaram a morar dentro dessas feiras. E ali, por quê? Porque ali era um bom dinheiro para eles ganharem, um bom local para eles ganharem dinheiro, tá? E aí, bingo, acho que vocês já sacaram, as feiras vão se tornar as cidades, tá bom? Quando as feiras se tornam cidades, aí a gente posteriormente elas vão começar a ser rodeadas por grossas muralhas, certo? E aí agora vem os termos que vocês sempre reclamam. Vamos lá. A cidade vai receber o nome de burgo. Burgo, tá? Burguês é o nome da pessoa que mora dentro do burgo, tá? E aí vem o santíssimo nome que todo mundo adora xingar, os burgueses. Quem são os burgueses? De início, o burguês é um homem livre que se dedica ao comércio, tá? E detalhe, o burguês, ele tem dinheiro sim, tá? Ele é um cara que vai ter dinheiro, mas ele não tem prestígio, ele não tem o nome e o principal, ele não tem terras, que é o que traz status na Idade Média, tá? Surge uma nova classe social, tá? Lembram daquela linha que a gente tem, a pirâmide? Os servos, eles estavam na base. Acima dos servos, a gente vai começar a ter os burgueses. Por que eles não estão lá no topo com a igreja, com os nobres? Porque os nobres e a igreja, eles ainda têm o dinheiro, mas eles têm a terra que dá o status político para eles, status social. E os burgueses não têm a terra, eles têm dinheiro, mas eles não têm o status que têm os outros por causa da terra. Beleza? Outra função que vai começar a surgir são os banqueiros, que era outro modo que a burguesia vai encontrar para começar a aumentar o seu capital. O que eles faziam? Eles emprestavam dinheiro a juros, certo? E acumulavam capital dinheiro, graças aos juros, certo? Então, alguns desses comerciantes também se tornaram banqueiros bem-sucedidos, tá? E aos poucos, a gente fala até hoje, quem tem terra geralmente, né, tem mais dinheiro, mas enfim, aos poucos a terra ela vai parar de ser a única riqueza importante, tá? Porque antes quem tinha terra era mais importante, agora não. Agora começou a mudar essa visão. A terra não é só quem tem terra que é rico, tá? A mentalidade começa a mudar. Tanto a mentalidade começa a mudar que a gente tem o surgimento das universidades. Na Idade Média, a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, e isso ficava à disposição somente da igreja, até mesmo porque a igreja tinha essa necessidade dos monges copistas, que a gente já falou. A gente tinha essa parte toda, a igreja sabia ler latim, enfim, e a grande população não, até mesmo os nobres, enfim, porque para eles a função deles era guerrear. Então a maioria nem tinha importância se sabia ler ou não. Só que com o crescimento das cidades, o estímulo intelectual vai começar a vir muito forte. Então vai surgir as universidades. E essas universidades são protegidas por quem? Pela igreja, por grandes senhores feudais e principalmente por moradores ricos da cidade. Uma das universidades bem antigas que a gente tem é a de Oxford, tá? É desse período. O que se estudava lá? A gente não tem uma separação muito grande assim, tipo hoje em dia, eu vou estudar direito. O conhecimento era meio geral. Então você estuda medicina, você estuda direito, teologia, filosofia. E quem são os estudantes? Geralmente filhos de nobres de toda a Europa, tá bom? Outra coisa que ajudou na desagregação desse período da crise da Idade Média, e a gente já falou sobre isso e eu não vou me aprofundar de novo, qualquer coisa vocês dêem uma retomada na aula anterior, são as cruzadas. E só para relembrar, o que são as cruzadas? São expedições que a Igreja Católica bancou para ir até o Oriente Médio, para arrancar a Jerusalém das mãos dos árabes muçulmanos, tá? Era financiado pela igreja, porque a igreja queria também, além disso, além das terras de Jerusalém, eles queriam a expansão do cristianismo. Os reis e nobres aceitavam isso, a gente já falou, porque para eles o interesse eram terras e riquezas, por meio dos saques,
tá? E a população se engajava porque via nela uma melhoria de vida, certo? Enfim, a gente já falou um pouco sobre as cruzadas, é só pra gente relembrar um pouco. As cruzadas em si, elas não vão alcançar a meta principal delas, que era tirar o domínio, dar o domínio cristão em Jerusalém, retirar os muçulmanos. Ela não consegue isso. Em compensação, ela vai conseguir outra coisa. Ocorreu um encontro de duas culturas diferentes, certo? E isso trouxe muita novidade para a Europa. Principalmente por quê? Porque a Europa ocidental, ela ficou estagnada, digamos assim. Não que ela não tivesse um conhecimento cultural, ela tinha, mas ela estagnou um pouco na parte da ciência. Enquanto a parte oriental, a Europa Oriental, não. A Europa Oriental, ela continuou os avanços tecnológicos, uma série de estudos, enfim. Isso trouxe benefícios, tá? Em si, as cruzadas, elas vão despertar um comércio ativo entre europeus e árabes. Porque, poxa, a gente tem tapete, a gente tem porcelana chinesa, a gente vai ter seda, perfume, especiarias, que mais pra frente a gente vai ler, lembrem da importância das especiarias, que eles depois, mais pra frente, começam a querer ir pro Oriente buscar. E com isso, a rota do Mar do Mediterrâneo vai começar a ser reativada. Ela volta a ter um monte de navios abarrotados de mercadoria e vai deixar algumas cidades, por exemplo, como Gênova e Veneza, que eu já citei até no vídeo da Peste Negra, que a Peste Negra ela chega em portos, através dessas mercadorias, nas cidades italianas, por exemplo, onde chegam essas mercadorias. E aí a gente entra no tópico da Peste Negra, que já seria nosso próximo tópico. Também é um dos principais tópicos que ajudou na desagregação geral também da crise. Só para a gente lembrar, a gente teve um vídeo praticamente só disso. Ela foi trazida do Oriente, tá? A Europa, junto com um fluxo de mercadorias, como eu falei anteriormente. Ela vai matar quase 1/3 da população europeia, tá? E ela vai ser essencial para desagregar essa crise do século XIV, tá? Terminar praticamente. Ela termina de um modo fúnebre. Por quê? Porque ela vai controlar aquele aumento demográfico europeu. É triste a gente falar isso, mas a população ela estava muito alta. A peste negra ela vai dar matar 1/3 da população e vai dar uma estagnada nisso, certo? Eu não vou ficar entrando em detalhes da peste negra, tá? Qualquer coisa, só dá uma voltadinha aí que a gente tem o vídeo anterior que eu falei da peste negra e gripe espanhola, tá? No século XV, a peste negra vai diminuir. O número de mortos começa a diminuir, tá? A população vai voltar a crescer. Então a gente vai ter artesanato voltando com tudo, comércio, produção agrícola, todo vapor, tá? Os feudos ainda existem, só que o grosso da população ainda vive no campo, tá? Então a gente vai ter, as cidades vão começar a se destacar pelo tamanho, pela riqueza, pessoas influentes. Os feudos, eles não produzem tudo aquilo que se precisa, então sempre tem que se ir à compra, tá? Enfim, o comércio, a cidade, dinheiro, lucro, burguesia, vai começar a nascer uma nova maneira de se produzir e organizar a produção de riquezas na sociedade. E aí que a gente tem o surgimento do capitalismo. Então a gente diz adeus para o feudalismo e surge uma nova forma na sociedade. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui. A próxima aula a gente continua com isso. Qualquer coisa me procure.